Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. A lição desta semana vem nos falando olhando para Jesus. E olhar para Jesus significa que devemos ter um relacionamento íntimo com Cristo. Significa buscar esse relacionamento íntimo de uma verdadeira companhia, de uma verdadeira amizade. Jesus, ele busca ter um relacionamento íntimo com todas as almas por quem ele morreu, por quem ele pagou o preço na cruz do Calvário. Estando em Cristo, estaremos livres dos fardos do pecado. Estando em Cristo, sentiremos a verdadeira alegria do que é ser filho de Deus, sentiremos a verdadeira alegria da salvação em nossas vidas, teremos um relacionamento de pai para filho, um pai misericordioso para com seus filhos. É assim que Cristo Jesus nos trata. Estando em Cristo, viveremos uma vida de santidade. Estando em Cristo, o fruto do Espírito Santo nascerá no nosso coração, brotará e veremos então a glória de Deus habitando na nossa vida. E as boas obras que são resultados da graça de Deus na nossa vida serão visíveis. E viveremos então uma vida que agrada ao Senhor. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Atos dos Apóstolos, página 209. Se aqueles que hoje estão ensinando a palavra de Deus exaltassem a cruz de Cristo cada vez mais, seu ministério teria muito mais sucesso. Se os pecadores puderem ser levados a olhar com fervor para a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, compreenderão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. O primeiro tópico vem nos falando livrando-se dos fardos. Vem nos falando que os fardos dessa vida nos sobrecarregam, ou seja, o pior fardo. O fardo mais pesado é o pecado. E o pecado traz para a nossa vida um fardo pesado. Muitas pessoas vivem com um peso na consciência. Esse é o fardo que muitas pessoas têm carregado, mas em Cristo podemos nos livrar desse fardo pesado. Lá em Hebreus fala que o pecado nos embaraça, né? O pecado atrapalha a nossa vida. Mas devemos então deixar de lado todo o embaraço e olhar somente para Cristo Jesus, correndo a carreira que para nós foi proposta, segundo Hebreus 12, o livro de Hebreus 12, versículo 1. Inveja, malícia, desconfiança, mexericos, cobiça. Esses são fardos que o cristão deve abandonar se quiser correr com sucesso a carreira rumo à imortalidade. Qualquer hábito ou prática que conduza ao pecado e traga desonra a Cristo deve ser abandonado, não importa o custo do sacrifício. A bênção do céu não descerá sobre aquele que viola os princípios eternos do que é o certo. Um único pecado nutrido é suficiente para deteriorar o caráter e levar outras pessoas ao erro. Só podemos vencer nossos defeitos de caráter, só podemos vencer o pecado olhando firmemente para Jesus. Em outras palavras, tendo um relacionamento íntimo com Cristo, uma vida de verdadeira comunhão com Cristo Jesus. Só assim nós poderemos vencer, então, as nossas falhas e defeitos de caráter e também o pecado que de perto nos rodeia. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, obtemos visões mais brilhantes, distintas de Deus, e ao contemplá-lo, somos transformados. A bondade e o amor pelo próximo se tornam nosso instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é o reflexo do caráter divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Cada vez mais entramos em comunhão com o mundo celestial e temos uma aptidão cada vez maior para receber as riquezas do conhecimento e da sabedoria da eternidade. O segundo tópico vem nos falando sobre o regozijo de Cristo.
nos mostra o principal motivo que levou Cristo a morrer por nós. Nós podemos ver em Hebreus 12, verso 2, Isaías 53 e 11. E ele verá o fruto do seu trabalho e sua alma ficará satisfeita, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. No segundo parágrafo, nós podemos ler: o que sustentou o Filho de Deus durante sua vida de labuta e sacrifício. Ele viu os resultados do trabalho da sua alma e ficou satisfeito, contemplando a eternidade. Viu a felicidade daqueles que, por meio da sua humilhação, havia recebido perdão e vida eterna. Então Cristo olhou para o futuro e viu aqueles que, por causa da sua humilhação, do seu sacrifício, haviam recebido perdão e vida eterna. Seu ouvido captou o clamor dos redimidos. Ele ouviu os resgatados entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Então Cristo, olhando para o futuro, viu o resultado do seu esforço. Cristo viu no futuro os salvos pelo seu sangue. Tudo isso ele fez por amor, se sacrificou por cada um de nós. Um amor sem igual. Esse foi o principal motivo. E o regozijo de Cristo é salvar, é resgatar, é regenerar pecadores como eu e você, para nos dar a vida eterna, nos dar tudo aquilo que nós nem podemos imaginar. E todos nós podemos seguir o exemplo de Cristo. Nós podemos seguir o exemplo de Cristo quando nós renunciamos à vida de pecado. Nós podemos seguir o exemplo de Cristo quando nós renunciamos tudo aquilo que não agrada a Deus. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso tomar a cruz e segui-lo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não siga a carne, mas o Espírito. Ande assim como ele andou. Esta é a vontade de Deus, que você alcance a santificação. A obra que você deve realizar é cumprir a vontade daquele que mantém sua vida para a glória dele. O terceiro tópico vem nos falando do relacionamento entre pai e filho. Um relacionamento íntimo. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós e Ele tem com aqueles que o aceitam. Deus nos trata com amor, com misericórdia, assim como um pai humano também se compadece de seu filho. E Deus, Ele se compadece do pecador, daquele que coloca a sua vida aos pés de Cristo. Mas também Deus nos corrige, Deus também nos disciplina, Deus também nos faz passar pela prova. Hebreus 12, de 5 a 11. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Então, com Deus nós temos um relacionamento de pai e filho, e Deus, Ele repreende, castiga todo aquele que Ele ama, tudo isso para um bom propósito, para transformar o nosso caráter. Ele permite que passemos então por provas, mas Ele trata com misericórdia, com amor, todo aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus. Deus ama e Deus abençoa todo aquele que reconhece os seus pecados e pede perdão e busca uma vida diferente. Davi adquiriu sabedoria do modo como Deus agiu em sua vida e se curvou humildemente perante a correção do Altíssimo. A representação fiel que o profeta Natan fez de seu verdadeiro estado levou Davi a reconhecer os seus próprios pecados e o ajudou a se livrar deles. O rei aceitou o conselho com humildade e se humilhou diante de Deus. Deus, Ele tem seus propósitos na nossa vida no meio das provações. Quando Deus permite que as provações na nossa vida aconteçam, é para o nosso bem. Precisamos refletir sobre isso. É para melhorar nosso caráter, é que passamos por provações.
para que haja uma transformação de vida e que andemos em santidade. A prova de hoje, no futuro, se mostrará uma bênção. Quando Ele permite sobrevirem provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação, que parece tão amarga e difícil de suportar, será uma bênção. Os desafios da vida são obreiros de Deus destinados a remover as impurezas e as asperezas de nosso caráter. Foi Deus quem conduziu você por caminhos estreitos. Ele teve um propósito nisso, visando a que a tribulação pudesse cultivar em você a paciência, e por sua vez, a paciência em experiência, e a experiência em esperança. Ele permitiu que as provações o atingissem para que você pudesse experimentar os frutos pacíficos da justiça por meio delas. Deus conduziu você por aflições e provações para que você pudesse ter mais perfeita confiança nele e pudesse pensar menos no seu próprio ponto de vista. O quarto tópico, seguindo a santidade. Nós podemos ler em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, no último verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. A santificação é o processo de separação do mundo, e viver em santidade é renunciar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Só assim nós podemos ter uma vida de dedicação, uma vida de devoção, uma vida de consagração ao Criador. A verdadeira santificação só ocorre quando se aplica o princípio do amor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. A vida daquele em cujo coração Cristo habita revelará piedade prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura se misturará com obras de justiça. Os preceitos celestiais se misturarão com práticas santas. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos leva à santificação. O estudo diário da palavra de Deus e a prática diária da palavra de Deus nas nossas vidas nos leva a uma vida de separação do mundo, nos leva a uma vida, então, uma vida de santificação, uma vida, então, de consagração a Deus diariamente. Será que nós estamos, então, aproveitando para estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Precisamos, então, estudar nossa Bíblia. Estude sua Bíblia e pratique seus ensinos. À medida que as trevas se adensam, o erro aumenta. Devemos obter um conhecimento mais completo da verdade e estar preparados para manter nossa posição com base nas Escrituras. Devemos ser santificados pela verdade, ser totalmente consagrados a Deus e assim viver nossa santa profissão, para que o Senhor possa lançar cada vez mais luz sobre nós, a fim de que possamos ver luz em sua luz e ser fortalecidos com sua força. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. As Escrituras são o grande instrumento na transformação do caráter. João 17 e 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O quinto tópico vem nos falando do Espírito Santo e a santificação, e vem nos falando como nós podemos receber a justiça de Cristo em nossas vidas. Nós só podemos receber a justiça de Cristo em nossas vidas pela fé. Quando nós olhamos firmemente para Jesus e aceitamos o seu sacrifício na nossa vida, aceitando a Cristo em nossa vida, o reconhecendo como Salvador pessoal, o nosso Salvador pessoal, então nós alcançaremos os méritos de Cristo, e tudo isso é pela fé. Hebreus 10, 37 e 39 diz que mais o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós só receberemos o poder do Espírito Santo para vencermos o pecado, para termos uma vida transformada, aceitando pela fé os méritos de Cristo, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer. O sentimento de indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça, e esse desejo não será decepcionado. Aqueles que separam um lugar no coração para Jesus entenderão o seu amor. Todos os que desejam refletir o caráter de Deus serão saciados. O Espírito Santo nunca deixa desamparada a alma que olha para Jesus. Ele toma dos tesouros de Cristo e o revela à pessoa. Se o olhar permanecer fixo em Cristo, a obra do Espírito Santo não cessa até que a alma seja conformada à sua imagem. O elemento puro do amor expandirá a alma, dando-lhe capacidade para alcançar maiores objetivos e para adquirir mais conhecimento das coisas celestiais, de forma que ela não descansará até alcançar a plenitude. Onde quer que o pecado esteja, nosso Deus é um fogo consumidor para ele. Em todos os que se entregam ao seu poder, o Espírito de Deus consumirá o pecado. No entanto, se as pessoas se apegam ao pecado, elas se identificam com ele. Nesse caso, a glória de Deus, que destrói o pecado, também as destruirá. Querido irmão, querida irmã, que possamos então refletir nesta lição, que possamos deixar Cristo agir no nosso coração, que possamos deixar o Espírito Santo então também trabalhar na nossa vida. E Ele nos dará força para vencermos o pecado. Ou vencemos o pecado, ou ele nos destruirá. Hoje ainda Cristo, por meio da sua graça, nos dá o poder, nos dá a oportunidade de termos esse poder, o poder do Santo Espírito, o Espírito Santo para, então, termos uma vida diferente, uma vida transformada. Que possamos aceitar o convite divino hoje para olharmos para Cristo, um convite de termos, então, um relacionamento com Cristo hoje, antes que seja tarde demais. Que a graça de Jesus possa estar na nossa vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.